A vida não corre como sempre desejamos. Há orações que não foram respondidas de acordo com as nossas expectativas. A fé cristã madura permite que oremos pelas verdadeiras necessidades do coração e não sobre caprichos. Fé é obedecer a Deus, independentemente de não estarmos a perceber o que está a passar na nossa vida. Quando Jesus Cristo voltar, será que Ele vai encontrar fé na igreja? Somente uma fé verdadeira e madura nos pode ajudar a perseverar agora no tempo do fim. Quando nós esperamos em Jesus, nas experiências de dor, nós podemos tornar-nos fortes. No medo, podemos tornar-nos corajosos. E quando exercemos paciência, Ele pode tornar-nos sábios. Numa igreja por onde passei, normalmente na quinta-feira à noite, era hábito jogarmos futebol. No tempo em que eu era um internacional da PlayStation e jogava com nota artística, até fiz uma ruptura de ligamentos com nota artística. E normalmente nós jogávamos num campo de relva sintética com grandes condições. Numa daquelas noites em que fui jogar futebol, eu esqueci-me de tirar a minha aliança. E os irmãos podem imaginar que numa jogada mais viril, num encosto de ombro, porque há jovens e há irmãos que aproveitam-se no futebol para ajustar as contas com o pastor. E então deram-me um encosto de ombro e, sem me aperceber, a aliança caiu no chão. Eu não tive consciência. Quando cheguei a casa, tomei banho, e enquanto tomava banho, olhei para o meu dedo e vi que ele estava mais leve. E percebi agora. E nem sequer tinha uma desculpa para dar à minha mulher. Imediatamente eu realizei algo que seria considerado uma loucura para a mente cartesiana, que é baseada na lógica, naquilo que é racional e no que é probabilística. Eu resolvi orar sobre o assunto. Terminei a minha oração e voltei novamente ao recinto do jogo, sem sequer ter a noção como é que iria ser conduzido naquela aventura de fé. Eu fui recebido pelo funcionário do campo e imediatamente expliquei-lhe a minha situação. E disse, olha, eu perdi a minha aliança, preciso de encontrar e eu não sei o que é que será pior, se é ter perdido a minha aliança ou enfrentar a fúria da minha mulher. E eu preciso de resolver este problema. Ele olhou para mim, sorriu, a bateria dos holofotes já estavam apagadas, os balneários estavam fechados. Ele disse, olha, Sr. Dário, a tarefa que eu tenho para si é impossível. Eu acho que é impossível. Depois de que o vosso grupo saiu do campo, veio um outro grupo jogar futebol. E é muito provável que aqueles jogadores todos, ao pisarem na aliança, tenham enterrado ainda mais na relva sintética. Ou então possam ter pegado nela e levaram-na. Por isso é como encontrar uma agulha num palheiro. E enquanto falávamos, a bateria dos holofotes ia acendendo e o primeiro sítio que eu olhei, ainda estava o local semi-escuro, no meio do campo, estava a aliança a brilhar. Foi a única coisa que eu vi naquele campo. Um cético diria naquele momento, ocorreu uma coincidência. Um fideísta diria, é expectável, porque eles acreditam que podem controlar as ações de Deus. Mas segundo a Bíblia, nós acreditamos num Deus inteligente que atua através de vários mecanismos que nós não conseguimos compreender, mas que ainda assim podemos aceitar. Mas nem sempre as nossas experiências de fé têm o desfecho de acordo com as nossas expectativas. O que nós sabemos é que a eternidade irá mostrar que nenhum justo sofreu em vão. Nenhum justo. Aquele homem ficou muito admirado. Jesus descreveu a fé dos homens no tempo do fim, nos nossos dias, no seu sermão escatológico. Nós podemos dizer que neste momento existem 2.000 milhões de cristãos que aguardam o segundo advento de Jesus Cristo. Os judeus aguardam o primeiro advento de Jesus Cristo. Há uns anos atrás, eu dirigi-me com um grupo de jovens à sinagoga de Lisboa, colocámos a quipá,
Normalmente as senhoras costumam ficar na segunda galeria, é assim a tradição judaica, e os homens sentam-se na primeira planta. E a guia enriqueceu-nos bastante no plano cultural e disse: nós aguardamos neste momento a vinda do Messias. E houve muitos adventistas que disseram: nós também. Não é verdade. Nós não aguardamos a mesmo ser. Eles estão à espera do primeiro advento do Messias e nós estamos à espera do segundo advento. Mas não é só. Os muçulmanos esperam o enviado de Allah. Os budistas esperam uma nova reencarnação de Buda. Os hindus esperam uma nova reencarnação de Krishna. Os cientologistas esperam a nova invasão alienígena. A nova era esperam a vinda do Maitreya, o Cristo cósmico, que eles chamam o Avatar, que é o termo sânscritico em hindu para a encarnação. Na realidade, eles dizem que este é o mesmo ser que se apresentou às várias confissões religiosas. Apresentou-se como Cristo para os cristãos, Buda para os budistas e nas outras confissões segundo as suas entidades religiosas. Nós não temos que ficar admirados. A Bíblia previu um falso e poderoso reavivamento antes da segunda volta de Jesus Cristo. E este momento é agora. Somente uma fé verdadeira e madura nos pode ajudar a perseverar agora no tempo do fim. O que é fé? Jesus, no capítulo 18 de Lucas, fala sobre a qualidade de fé que existiria nos últimos dias. Deixem dar-vos uma boa nova. Bem-vindos ao futuro. Nós estamos no futuro. É agora. São esses últimos dias. Será que a fé é como um amuleto que colocamos à volta do pescoço, esperando exorcizar todo o tipo de males? Será que a fé é como alguns cristãos adventistas do sétimo dia, que têm a Bíblia aberta no Salmo 69 lá em casa, esperando que vá protegê-los de todo o tipo de males? Não. Lucas 18:8, o texto diz: digo-vos que depressa lhes fará justiça, contudo, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Este texto é direcionado à igreja. Quando Jesus Cristo voltar, será que ele vai encontrar fé na igreja? E o termo pistis que aparece no texto é fidelidade. Porque há muitas pessoas que dizem que têm muita fé. Será que vai encontrar fidelidade na Igreja Adventista de Setúbal? Permitam falar-vos com frontalidade. Existem muitas experiências na nossa existência que parecem fé, mas na realidade são a contrafação da fé. E que no final poderão deixar-nos um sabor amargo de boca em tempo de crise. É determinante para o nosso percurso espiritual entendermos o que é fé verdadeira. Porque é esta que nos vai conduzir através de qualquer crise que possamos vir a enfrentar, tanto no presente como no futuro. Mas se nós tivermos apenas fé de circunstâncias, fé emocional, fideísmo, chegará o dia da angústia. E como as grandes árvores que são arrancadas pela raiz em dias de tempestade, alguns de nós que hoje estamos sentados como árvores frondosas na igreja, na nossa zona de conforto, também poderemos ser arrancados pela raiz. É interessante que a Bíblia tenha todo um capítulo para explicar o que é fé. E nós vamos ver, esta é a minha proposta esta manhã, vamos ver em primeiro lugar o que é fé. Em segundo lugar vamos ver exemplos de fé. Em terceiro lugar vamos ver aquilo que não é fé e como é que poderemos desenvolver a nossa fé. Preparados? Tiago, vamos arrancar? Vamos apertar o cinto de segurança? Vamos então em frente. Vamos abrir a Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 11. É um livro fácil de encontrar, está entre Gênesis e Apocalipse, para aqueles que tiverem dificuldade em achar o texto. E vamos deixar a Bíblia aberta em Hebreus, no capítulo 11, e vamos ler em diante. O versículo 1, eu vou parafrasear o texto. Fé é a certeza
de tudo aquilo que esperamos e a confiança em relacionamento que Deus vai cumprir as suas promessas antes das mesmas se concretizarem. Isto é o que diz o versículo 1. É a certeza de que Deus supra as nossas necessidades e não tanto os nossos caprichos. Eu já fui um menino. Era um menino, parece que não, mas o pastor também já foi um menino. E como menino eu era especialista em manipular os meus pais, assim como os meus irmãos. Eu sei que hoje as crianças não fazem isso. Aqui em Setúbal isso nem sequer existe. E normalmente quando íamos às compras, era aí que era o nosso momento de mostrarmos o nosso virtuosismo. Chegávamos e pedíamos tudo o que víamos nas prateleiras. E a minha mãe dizia, não vamos, não está na lista que nós estabelecemos, portanto, não vamos comprar. Então nós retirávamos a nossa famosa carta da manipulação. Mãe, tu és má. Os nossos colegas têm. Nós não temos. E nós não imaginávamos o esforço que os nossos pais faziam para poder adquirir os produtos para satisfazer as nossas necessidades e não os nossos caprichos. A minha mãe nunca me deu estes caprichos que eu lhe pedia, porque senão eu era mais mimado do que sou agora. E às vezes nós somos assim. Oramos para que Deus satisfaça os nossos caprichos e não as nossas necessidades. Quando as lágrimas são vertidas em silêncio no nosso coração, quando nos sentimos magoados ou rejeitados, quando o nosso casamento está à beira da ruptura ou já entrou mesmo em ruptura, quando a doença consome o nosso corpo, quando chegamos ao final do mês e não sabemos quando é que vamos pagar as nossas contas ou como é que vamos pagar. Fé é a evidência de tudo aquilo que não vemos, mas que se pode alcançar. E a fé afirma com letras de sangue esta manhã, mesmo que hoje estejas a passar pela maior aflição da tua vida, Deus vai utilizar as circunstâncias e vai erigir o monumento do seu poder na tua vida. Deus ainda te ama. Deus ainda nos ama. Ellen White tem uma definição de fé extremamente simples. No livro Educação ela diz, fé é confiar em Deus. É acreditar que Ele sabe o que é melhor para nós, ainda que não possamos compreender o que está a passar neste momento à nossa volta. Ainda que não possamos compreender o que está a passar neste momento à nossa volta. Uma outra definição muito simples, transcrevendo o voto matrimonial. Fé é confiar em Deus na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, quando temos muito ou quando temos pouco, quando o ciclo de vida nos é favorável ou quando o ciclo de vida não nos é favorável. E Hebreus 11 dá-nos alguns exemplos de fé que talvez nos possam surpreender. O versículo 4 remete-nos para o primeiro exemplo de fé. E qual é o primeiro exemplo de fé que surge no versículo 4? Eu já ouvi algumas pessoas dizer, é Abel. E Abel possuía o quê? Fé. Se ele não possuísse fé, ele não estaria neste livro. Possuía fé. A fé de Abel era tão boa que o conduziu à morte. Vocês já viram? Se Abel não tivesse tido fidelidade, teria vivido mais tempo. Mas como exerceu fé, morreu. Não é estranho que às vezes encontremos pessoas que nos dizem, se tu tiveres fé, não vais apanhar Covid, não vais apanhar gripe, não vais ficar doente, não vais morrer. Mas o primeiro exemplo da Bíblia que menciona a fé não é de alguém que teve fé e viveu, mas é de alguém que teve fé e morreu. Se Abel não tivesse fé, traria uma oferta de cereais, como ao seu irmão, e teria vivido confortavelmente mais alguns anos. Não sabemos quantos. Isto o que é que quer dizer? O nosso destino eterno não se define pelo número de anos que vivemos, mas sobretudo por uma vida de obediência pelo tempo que nos é concedido. Seja ele muito
ou pouco. A palavra Abel, o nome Abel, significa sopro. Caim significa posse. Há pessoas que passam por esta vida como Caim. Eu quero, eu posso, eu mando. São orgulhosos. E outros são como Abel. Têm a noção de que a vida é um sopro. E que nesse momento curto, que vai desde a nossa existência, desde o nosso nascimento à nossa morte, nós devemos procurar o transcendente, estar em harmonia com a palavra de Deus. Mas de acordo com Hebreus 11:4, Abel deu um bom testemunho, morrendo com fé. Ele testemunhou mais na morte do que pela vida. Sabem que às vezes a hora da nossa morte será um momento de grande testemunho. Eu tenho assistido às vezes a grandes campanhas evangelísticas nos funerais. A igreja enche-se para ouvir a mensagem do Evangelho eterno e que de outra forma não ouviria. No versículo 5, vocês encontram o texto que diz que pela fé Enoque foi transladado para o céu. Bom, esperem um momento. Gabriel, Micael, enganei-me, desculpa, Tiago. O texto diz que Abel teve fé e morreu. E agora o texto a seguir diz que Enoque teve fé e viveu. Quem é que tinha mais fé? Quem é que teria mais fé? Não há diferença na qualidade de fé destes homens. A única diferença consiste no propósito que Deus tinha para cada um deles. Abel testemunhou na morte e Enoque testemunhou na vida. No versículo 7 nós encontramos uma menção no dilúvio. Há 15 dias, vocês recordam-se, falámos em várias provas arqueológicas sobre a existência do dilúvio. Durante 120 anos, Noé permaneceu no mesmo local e construiu uma arca pela fé, mesmo contra as evidências racionais, para salvar-se a si mesmo e à sua família. Mas se vocês forem ao versículo 8, o texto diz que Abraão, pela fé, teve que sair do local onde vivia para salvar-se a si mesmo e à sua família. Pela fé Abel morre, pela fé Enoque vive. Pela fé Noé tem que ficar, mas pela fé Abraão tem que partir. Fé é obedecer a Deus, independentemente de não estarmos a perceber o que está a passar na nossa vida. Se não nos respeitam, nós ficamos. Se nos criticam, nós partimos. Fé é sair de um local, de um relacionamento, de uma rede de relacionamentos, de um desafio. Quando Deus diz, vai. Ou quando Deus diz, fica. Como Abraão, que nem sequer percebia para onde é que tinha que se dirigir. E sabem, eu às vezes até admirava mais as mulheres dos heróis da fé. Porque Abraão falava com Deus. Abraão falava com Deus, ouvia. Mas a mulher de Abraão não falava com Deus. E o marido dizia, eu tenho que ir. A mulher de Noé diz, eu tenho que construir uma arca. E elas tinham que exercer uma fé ainda maior. Fé é dar a nossa vida a Deus como uma oferta de confiança. Quer vivamos ou morramos. Quer tenhamos que partir ou que ficar. E esta fé também se aplica aos nossos filhos. Porque se forem ao versículo 11... fala de uma experiência extraordinária de fé. Quantos anos é que tinha Sara quando deu à luz Isaac? Quantos? Acho que um dos meninos respondeu, não respondeu? Quantos anos é que tinha Sara? 90. E o Abraão tinha 100. Eu às vezes a brincar com a minha avó, a minha saudosa avó, costumava dizer, cuidado, não namores muito, avó, porque nós nunca sabemos, nunca sabemos. Com 90 anos. Isto é extraordinário. Quando eles tiveram Isaac, este casal, uns anos antes, tentaram um plano B, antes da concepção. Abraão, o pai da fé, demonstrou falta de fé. Isto é um exemplo inspirador. Isto é extraordinário. O pai da fé, várias vezes, demonstrou ter falta de fé. É pedagógico também, mostrando-nos que nós também temos um percurso a fazer, um processo a realizar. E quiseram ajudar a Deus. Já alguma vez tentaram ajudar a Deus? Eu já tentei. E nunca corre bem.
E o fruto dessa experiência foi Ismael. E quantas vezes nós não temos dado à luz os meiéis, vários meiéis nesta vida? O que é um facto é que aos 90 anos, Sara, sendo estéril, sendo de uma idade avançada, não tinha qualquer possibilidade no plano biológico, ela deu à luz o filho da fé, o filho da promessa. Vocês conseguem pensar na alegria da Sara? Um filho dado por Deus, sendo já uma avózinha? Mas no versículo 17, Deus vai apresentar-se a Abraão e diz-lhe agora: oferece-o. Oferece-o. Pela fé, os pais podem dizer esta manhã: Senhor, obrigado pelos filhos que tu nos deste. Mas pela fé, nós também devemos entregá-los a Ele diariamente no altar da oração, consagrá-los. Quando é que foi a última vez, queridos pais, que oraram pelos vossos filhos? De uma forma continuada. Quando é que foi a última vez que nós estabelecemos o culto familiar lá em casa? Em que oramos todos juntos? Eu não estou a falar na oração da refeição. Estou a falar em culto familiar, em que é erigido o altar da oração, em casa. Hoje, há queridos pais que sentem que os sacrifícios já não são oferecidos no altar de Deus. Criamos filhos na igreja com bons princípios, um bom sistema de valores, mas estes afastaram-se. Os sacrifícios hoje são oferecidos no altar da luxúria, dos vícios, do estatuto. E muitos pais de joelhos no chão oram pelos seus filhos até ao limite da sua resistência e dizem: Deus, eu confiei em Ti. Tu deste-me este filho, Tu deste-me esta filha. E eu agora quero oferecê-lo novamente a Ti. Pais e mães, continuem a confiar em Deus. Ofereçam-lhes cada dia os vossos filhos no altar da oração. A oração de um pai e de uma mãe justa pode muito na sua eficácia. É bíblico. É o apóstolo São Tiago que o diz. O que é fé? Fé é confiar em Deus na morte como Abel, ou como Enoque em vida. Fé é confiar em Deus, temos que ficar como Noé, ou se temos que partir como Abraão. É receber os nossos filhos e é entregá-los. E às vezes há pais que têm que entregar literalmente os filhos. Porque na lei da vida, normalmente quem morre primeiro são os pais. Mas às vezes nem sempre é assim. Às vezes há filhos que vão morrer primeiro que os pais. E nenhum pai está preparado para isso. Nenhuma mãe. No versículo 22, Deus conduz José até ao Egito. E José foi o segundo depois de Faraó. Passou a ser rico. Mas se forem ao versículo 24, o texto vai dizer que Moisés, e vamos um dia explorar para ver qual era a descendência de Moisés no Egito. Ele era para ser o próximo Faraó. Ele teve que sair do Egito e ficar pobre. Que contrastes, que contrastes. Quer eu fique em Portugal ou tenha que sair para um outro país, quer eu tenha como Noé ficar ou como Abraão partir, quer como José eu seja rico ou viva em prosperidade, ou como Moisés eu tenha que viver numa situação de dificuldade, nós continuamos a confiar em Deus. Confiamos nele. E esta fé não é como a comida de plástico, que não nutre. Há uma fé genuína para o povo de Deus nos últimos dias. No versículo 34, diz que os heróis da fé, da fraqueza, retiraram forças. Se calhar esta manhã eu estou-me a dirigir a pessoas que se sentem fracos, frágeis, devido às batalhas da vida. Mas o texto diz que da fraqueza, na força de Jesus, eles retiraram força. Foram cerrados ao meio. Cerrados ao meio. Pelo fio de espada. Mas houve outros, no versículo 34, que diz que quando levantavam a espada para os matar, eles escapavam. Uns morriam como mártires, cerrados ao meio, e outros escapavam do fio de espada.
O que é que Deus nos quer dizer com o capítulo 11 de Hebreus? Porquê todos estes contrastes? Viver e morrer, ficar e partir, oferecer filhos, receber filhos, enriquecer e empobrecer, morrer pelo fio da espada, sobreviver à espada. A fé não depende daquilo que nos acontece. A fé depende do relacionamento que cada um de nós estabelece com Deus. No capítulo 10 de Hebreus, se andarem um capítulo para trás, no versículo 7, nós encontramos a oração sacerdotal de Jesus. E ele diz, quando chegou na presença do Pai, aqui estou eu para fazer a tua vontade. Aqui estou eu para fazer a tua vontade. Fé significa que nós reconhecer que nós não somos suficientemente sábios para conduzir a nossa vida. Significa que precisamos de Deus para tomar decisões para a eternidade. Senhor, ajuda-nos a confiar na tua vontade. Vocês recordam-se há pouquinho da história que eu contei às crianças, do elefante cor-de-rosa? Já alguma vez oraram por um elefante cor-de-rosa? Às vezes pensamos que é só as crianças que fazem estas orações. Eu já orei muitas vezes. Eu acreditava, meus queridos, sinceramente, que precisava de um desses elefantes cor-de-rosa. Mas eles não vieram. O elefante cor-de-rosa não veio. Muitas vezes, como aquela menina, nós oramos por um elefante cor-de-rosa, não tendo a sabedoria do Pai, sem saber como é que iríamos guardar, alimentar e limpar o nosso elefante. A vida não corre como sempre desejamos. Há orações que não foram respondidas de acordo com as nossas expectativas. A fé cristã madura permite que oremos pelas verdadeiras necessidades do coração e não sobre caprichos. E isto é uma experiência que nos desafia, porque o Pai sabe mais do que nós. Ele conhece o fim desde o princípio. Ellen White diz que se nós tivéssemos a visão do Pai, sabendo que Ele já viu o fim, nós aprenderíamos a confiar mais nele. Como uma criança, descansaríamos completamente e não resistiríamos, porque nós queremos estar no controle. O mais importante na nossa vida cristã não é ter um elefante cor-de-rosa, mas aprender a conhecer Jesus. Quando é que nós precisamos de fé? Será que é quando as nossas orações são respondidas ou quando aguardamos as respostas? Quando é que precisamos mais de fé? A fé não é vista. A fé não é vista. Quando é que precisamos mais de fé? Quando oramos por um emprego ou quando temos a resposta sobre esse emprego? É porque é fácil cantar os hinos da doxologia da igreja quando nós temos o emprego, quando temos dinheiro na nossa conta bancária, quando passamos férias no verão. Mas quando esta experiência não está estabilizada na nossa vida, não é fácil cantar, não é fácil orar. Por isso é que isto é vista, não é fé. Há momentos na vida que nós não sabemos como é que vamos resolver os desafios que nos interpelam no momento. Não conseguimos vislumbrar. E normalmente Deus tem duas respostas. Ou Ele vai resolver o problema de acordo com a expectativa dEle, que pode coincidir com a nossa, ou então Ele vai nos dar a força para aguentar a provação. Vai nos dar essa força. O que é certo é que se Ele não intervir como eu espero, irá proporcionar-me lições de aprendizagem que irão desenvolver a minha total confiança na sua providência. Isto é fácil de dizer, mas é difícil de viver. A fé não é um domínio puramente racional. A fé é espiritual. E há muitos problemas na nossa vida que terão que ser resolvidos somente por este domínio espiritual. Há uma música que nós cantamos às vezes na igreja com as crianças e não prestamos muita atenção à sua letra. Esta composição é baseada em Filipenses no capítulo 4, no versículo 7. Normalmente as grandes composições são realizadas em momentos de dor, em momentos de sofrimento,
É quando conseguirmos ir mais fundo no nosso pensamento. A Sandra conta o que esta música e este texto teve de inspiração na sua vida. Ela tinha um filho de 7 anos chamado Miguel. O Miguel contraiu leucemia. E na última fase da leucemia no hospital, a Sandra pediu uma cadeira confortável para sentar ao lado da cama do seu menino. E acariciava-o na cabeça antes de ele dormir. E cantava esta música que nós às vezes cantamos para as crianças. A minha voz não está muito afinada, por isso desculpem. A menina que cantou no início do culto é uma voz de um anjo. Obrigado, querida. E a música é mais ou menos isto. Sim, Cristo me ama. Sim, Cristo me ama. Sim, Cristo me ama. A Bíblia diz, sim o diz. Quando o menino morreu, a mãe estava a segurá-lo no colo. Ele morreu no colo da mãe. E o pastor foi visitar aquela senhora, aquela irmã da igreja. E ela disse, pastor, não pode compreender a dor de um coração partido de uma mãe. Que eu não consigo entender. Eu consagrei a minha vida a Deus toda a minha vida. O meu filho sempre foi obediente, até o seu último suspiro. Porquê? Porquê? Nos últimos momentos da vida do filho, ela perguntou-lhe, querido, tu queres que eu faça alguma coisa? O teu último desejo, queres que a mamãe faça alguma coisa por ti? E estranhamente ele fez um pedido. Olha, mamãe, vai lá fora e traz-me casulos de borboleta. E a mãe, casulos? Sim, eu quero casulos de borboleta. A mãe foi e trouxe os casulos de borboleta. E ele guardou num recipiente. Uns dias mais tarde pediu para que a mãe o levasse na cadeira de rodas até ao telhado do Instituto de Oncologia. E quando chegou lá em cima, ele levava o recipiente nas mãos, sacudiu e de repente saíram várias borboletas a voar. E disse à mamã, olha, eu em breve vou entrar num casulo, vou entrar num caixão. Mas quando Jesus voltar, eu serei como aquelas borboletas. Eu vou voar, mamã. Eu vou voar. Em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 7, está escrito: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Quando nós não conseguirmos compreender os problemas de acordo com a lógica desta vida, neste mundo pecaminoso, nós indagamos a Deus, porquê, Senhor? Porque não a mim? Porque não a mim? Então Ele dá-nos a sua paz, que é a certeza da sua presença. Porque nós podemos confiar com o coração quando a nossa mente não conseguir entender. Deus tem sempre preparado o melhor para aqueles que esperam nele com paciência. Para aqueles que esperam com paciência. É nesses momentos que o Senhor nos guiará poderosamente, como fez com os seus seguidores no passado, com os heróis da fé. E Deus está a convidar-te, a cada um de vós, a cada um de nós esta manhã, para exercermos esta fé genuína, uma fé que resiste a todas as circunstâncias. A galeria de Hebreus 11 está inacabada. Sabiam? O Hall of Fame de Hebreus 11 está inacabado. Falta a tua história. Falta a minha história. Vocês sabem que os heróis da fé no passado dariam tudo para viver o tempo que estamos a viver, a véspera do retorno de Jesus Cristo. Eles gostariam de viver os nossos dias e nós estamos a dormir. A fé é uma escolha por Cristo. É uma escolha pelo céu. Sabem que a doação da vida num ato de martírio é difícil. É difícil. Mas mais difícil ainda é doar a nossa vida a Deus cada dia da nossa existência até ao último suspiro. Isso é ainda mais difícil. Por isso eu oro esta manhã para que possamos exercer fé e fidelidade até ao último suspiro. Que Deus nos abençoe.